Boa noite a todas, sejam bem-vindas. Eu me chamo Bruna Pereira e eu ajudo você a ver como é prazeroso comer alimentos gostosos, saudáveis e sem glúten. Porque geralmente pensa, né? Ai, alimentos sem glúten, ai, eu não posso comer nada, só acho comida ruim. E não é bem assim. Entre o alimento sem glúten ser ruim e ser gostoso, tem um caminho. E assim como qualquer outra preparação, mesmo na cozinha tradicional, se você não temperar, se você não dá o sabor, ele vai ficar sem gosto. Mas sabendo fazer da maneira correta, equilibrada, proporção, tudo certinho, fica delicioso. E é isso que eu quero mostrar para vocês, as facilidades que pode ter dentro da cozinha sem glúten e como ela é gostosa. E hoje o tema vão ser gorduras. Quando a gente fala de gordura, normalmente se pensa, né? Bruna, gordura é ruim, eu não posso, eu tenho que cortar a gordura da minha alimentação. Todo mundo, por via de regra, em algum momento já associou ou associa o fato da gordura ser prejudicial, a gordura ser ruim. E não é. É isso que eu quero trazer para você. Ela não é ruim e sabendo qual a melhor para ser utilizada, quais são as diferenças entre elas. Então, elas são super importantes. Não fique julgando as gorduras. Eu vou tirar, eu não vou utilizar nada. Assim como tudo é a moderação, é saber a quantidade que você vai usar, é saber como usar. Nós temos eu tô com meu chazinho aqui. Nós temos as duas gorduras, os colesteróis, né? Que aparece lá nos exames. O colesterol total, que é grupo, o HDL, o LDL. Tudo isso vem da onde? Todo esse mecanismo que a gente vai fazer, que a gente vai cuidar, vem da alimentação. Eles são julgados, o colesterol bom, o colesterol ruim, né? A gente, eu tô com meu colesterol ruim muito alto. Só que, para ficar em equilíbrio, para tudo funcionar direitinho, vai tudo vir da alimentação. A alimentação vai ser a fonte de tudo, tanto da saúde quanto da doença. Sabe aquilo lá que entre o remédio e o veneno tá na dose? É a mesma coisa. Vai vir da alimentação. Se consumir em excesso, vai prejudicar, se consumir na quantidade certa, vai ajudar. E sim, vai ajudar, porque para aumentar o colesterol dito como bom, é preciso gorduras boas que vão propiciar este aumento e ele vai sair assim como uma vassourinha. Vai varrendo, 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 varrendo. E daí vai ter esse equilíbrio, essa harmonia. Vou falar das gorduras, dos 3 grandes grupos que você vai ver, vai ouvir falar muito também. A gordura saturada, a gordura insaturada e a gordura trans. Já ouviram falar? As gorduras insaturadas, também conhecidas como as gorduras do bem, elas são aquelas que em temperatura ambiente, elas estão no estado líquido. E da grande maioria, né, você vai ver elas em estado líquido e é de origem vegetal. É o óleo de abacate, o azeite de oliva, o óleo de linhaça. São essas gorduras que são as insaturadas. Elas são ótimas fontes de gordura, elas que elevam o LDL. Sabe que eles não divulgam, mas se eu não estou enganada, desde 2013, ou um pouquinho antes, 2013, 2013. Agora, uma década, né, de diferença, não me recordo a data precisa, que eles começaram a falar da gordura trans, 2003. Eles começaram a falar dela e tem uma quantidade que pode, uma quantidade que não pode, aqui no Brasil, né, a Anvisa. E o que eles colocaram? A gente não vai banir, a gente não vai proibir e a indústria só fica obrigada a colocar uma tarja e colocar em gramas a quantidade que está sendo utilizada. Então, tu pega lá, gordura trans, tantas gramas ou tantas microgramas no rótulo, na descrição. Mas eles não contam o que é essa gordura, eles não contam o que ela faz, eles não falam nada, só tá ali, por obrigação. E não tem nem
quantidade mínima recomendada. Tem alguns, por exemplo, o sal. A gente sabe que em excesso faz mal, que tem o máximo que pode ser consumido por dia para se manter bem, que é uma quantidade que o nosso corpo precisa. Mas para gordura trans não existe quantidade, não existe nem o mínimo de tão ruim que ela é. Então essa gordura foge. E sabe que eles utilizam muito, porque ela prolonga em meses. Vocês já viram o teste do hambúrguer do Mac? Aquele teste que tu deixa um hambúrguer, pão, carne e queijo e um pacotinho de fritas, é o McLanche Feliz, né? Aquele da caixinha, que tu deixa ele por 1 ano, ele faz aniversário. E ele não estraga. Aquela batata frita não estraga. Ela não é nem batata, né? É um purê de batata que eles fazem, congelam e fritam naquela gordura que conserva anos. Então é isso, das gorduras trans. Agora vocês já sabem, tem muita validade, tem aquele sabor assim maravilhoso. Tanto que ela é tão ruim, que eles chegam a fazer margarina sabor manteiga. Vê se tem sentido. Eles querem trazer o sabor de algo que não é ruim para uma coisa péssima, para tentar burlar, né? Eles sempre vão tentando. A indústria é fogo. E agora vamos para outra classe das gorduras, que são as gorduras saturadas. As gorduras saturadas têm um ponto assim que é muito bacana, que você vai associar sempre, que é a gordura de origem animal. Existem 2 ou 3 gorduras saturadas que são de origem vegetal, mas no geral são gorduras de origem animal. Só que até alguns anos atrás ela era assim demonizada. Meu Deus, você tem que evitar o consumo de ovos por causa do colesterol, por causa da gordura da gema, né? Você tem que evitar o consumo de gorduras de origem animal porque faz mal. E o fato é que não, tudo em moderação não faz mal. Mas as gorduras de origem animal, o ponto que tem nelas que é para você não esquecer, nós somos animais. Nós somos seres que conseguem identificar aquela molécula de gordura e o nosso organismo consegue, então, sabe? Usar o que ele tem que usar e mandar para fora o que tem que mandar para fora. Ele consegue fazer todo aquele quebra-cabeça, utilização, parará, e só aproveitar o que é necessário. Então, as gorduras saturadas, embora o nome delas assuste, porque já foi muito difundido, já foi demonizado como gorduras ruins, elas não são ruins. Tanto que a manteiga ghee, que é só a parte da gordura da manteiga, ela é ótima. Tudo com moderação, tudo. Quais são as gorduras saturadas? Então, é a banha de porco, que eu já vou entrar nela, não, já vou falar agora. Que assim como o trigo, a banha de porco nós temos que ter cautela. Por quê? Porque ela não é a mesma banha que tinha antigamente. Assim como o trigo passou por vários processos de modificação, de mudança genética, que fez aquele trigo não ser mais digerido da maneira correta e nos trazer sensibilidade ao glúten, nos trazer doenças devido ao seu consumo, a gordura também. A gordura, a banha do porco, o porco, não é que o porco mudou, né? Mas aconteceu tantos processos de industrialização que tem que ter cuidado ao estar consumindo banha de porco. Então ela é aquela que tu pode consumir, ela tem um ponto de fusão dentro da cozinha que é ótimo. O que é isso, ponto de fusão? Ponto de fusão é aquele ponto que a gordura pode aquecer e não libera compostos tóxicos. O ponto da banha de porco vai 200 graus Celsius. Então você pode assar, você pode utilizar ela em preparações
com cautela, que ela não vai liberar compostos tóxicos que nos fazem mal. Então, ela pode ser utilizada. Quais as outras gorduras saturadas? Então, tem a manteiga, que também vai a nata, tem os ovos, todos os derivados lácteos, né? As fontes de gordura são gorduras saturadas. Então, a carne tem gordura, é saturada, todas as fontes de origem animal são gorduras saturadas, mas não quer dizer que são ruins, tá? São boas. E a exceção de gordura saturada, que é de origem vegetal, é o óleo de coco. O óleo de coco, ele é uma gordura saturada. Viu só? Que bacana. E também tem o de palma, de palmito, né? Que também é uma gordura saturada. Dentro das gorduras saturadas, você vai ver que ela, em temperatura ambiente, ela é sólida ou semissólida. Eu trouxe óleo de coco, ó, duro, solidificado. Por que é semissólida? Por exemplo, a manteiga. Se você deixar ela em temperatura ambiente, ela não fica completamente líquida, ela fica semissólida, ela fica aquele ponto de pomada que chama, né, molinha. Essa daqui depois ela vai virar manteiga ghee. Tira a parte láctea, tira as toxinas, o resquício de leite e fica só com a parte da gordura. Que eu tava falando das insaturadas, que eu nem trouxe aqui, porque eu não consumo, não faço uso, que são os óleos, aqueles óleos de canola, óleo de girassol, o óleo de soja, o óleo de milho. O que acontece é que eles não são fontes de gorduras boas, embora a indústria faça propaganda difundindo o consumo deles. As sementes são modificadas. Aquele milho é transgênico, cheio de pesticida, cheio de agrotóxicos. Então, quando ele for triturado para ser extraído o óleo, ser feito todo aquele processo, vai eliminar os agrotóxicos, eles vão fazer aquele molho, vão fazer aquele outro molho com... Primeiro, vocês já fizeram para tirar os agrotóxicos? Primeiro coloca no vinagre, depois coloca no hipoclorito, aquelas soluções para ir retirando, são 30 minutos. Você acha que eles vão fazer isso? Imagina! Eles não estão nem aí. Então, aquele óleo, ele é um óleo transgênico, que o nosso organismo não reconhece, ele só dá pane, né? Ele vai tentando reconhecer. É como se fosse chave fechadura. Sabe quando tu vai batendo para tentar abrir e algumas encaixam e não giram, outras vão lá? É a mesma coisa. O nosso organismo, ele funciona como um todo chave fechadura. Ele precisa de nutrientes, ele precisa de gorduras, ele precisa de carboidratos, de tudo mais, só que tem que ser na proporção correta e o correto também, porque senão não encaixa, ele não utiliza. E esses óleos transgênicos, ele não reconhece. Então, é como se colocasse um corpo estranho dentro do nosso corpo, para fazer a associação. O óleo de canola, como também é divulgado sendo bom, também não é bom, porque ele é tóxico, ele foi feita uma mutação na florzinha para fazer melhoramento, para conseguir fazer maior produção, e também tem uma parte tóxica dela que quando é extraído para fazer o óleo é liberado. Mas tá aí, né? Compra quem quer, mas eu tô falando para vocês não consumirem. A outra parte também, o de girassol, se for considerar, é o menos pior. Não quer dizer que ele é bom, ele é o menos pior. O óleo de soja nem se fala, que toda soja é transgênica, então ele é assim Eu brinco de uma maneira positiva que ele subiu tanto o valor, ele ficou tão caro que é para parar de consumir. Porque, sabe, corta. E agora dentro da cozinha, o que eu quero te trazer? Por que eu fiz você chegar até aqui? Associa
que alguns são líquidos e outros são sólidos. Isso você vai ter que ter em mente quando for cozinhar. Qual é essa gordura? Quando você for fazer a troca, quando você for fazer a utilização delas, você não vai poder trocar, por exemplo, um óleo de linhaça, que olha lá no supermercado, nem sei se tem óleo de linhaça no supermercado, mas enfim, nas casas de produtos naturais tem. Você olha lá o óleo de linhaça, eu vou trocar na minha receita de azeite de oliva e eu vou trocar pelo óleo de linhaça. Vai funcionar? Não. O óleo de linhaça ele não pode nem ser aquecido. Tu vai olhar lá, tem vários óleos. Eu até trouxe aqui, por exemplo, tem o óleo de uva, de semente de uva, tem o óleo de abacate, o azeite de oliva. O de linhaça ele é semelhante com esse, mas o gosto dele não é muito bom não. Não gosto. Ele tem um sabor bem forte. Então tem vários tipos e você precisa saber o que você pode trocar pelo que, o que funciona, o que não funciona, para fazer uma troca assertiva. Por exemplo, a manteiga, ela pode ser substituída pelo azeite de oliva, mas se tu pensar que um é líquido e o outro é sólido, vai ter o mesmo resultado? Não. Um é um tipo de gordura e o outro é o outro tipo de gordura. Você consegue chegar num resultado semelhante com a funcionalidade semelhante. Então, em alguns casos, pode ser feita a troca, reequilibrando, pode ser feita a substituição, pesando, vai funcionar? Como que era essa gordura? Vai dar certo? Então, por exemplo, assim, quando você for cozinhar, qual é o melhor para você ter sempre, que você vai usar, tanto dentro da cozinha, quanto para fazer as suas receitas, para fazer bolo pode ser utilizado, para fazer pão pode ser utilizado. Qual é? Azeite de oliva. O azeite de oliva ele é excelente. Compra sempre azeite de oliva extra virgem, sem ser composto, que eles misturam óleo com o azeite e vai tudo pro brejo. Então, azeite de oliva. E ele pode ser então utilizado em várias preparações. E o que é ótimo nele? Que ele tem um ponto de fusão alto. Ele vai a quase 200 graus, chega bem pertinho dos 200 graus. Isso faz com que, por exemplo, tu faça um pão, ele vai para o forno, ele não comece a liberar compostos tóxicos. Ele não vai perder as suas propriedades, vai perder um pouquinho. Tudo que vai para o forno, quando é aquecido a alta temperatura, perde um pouquinho, mas é bem pouquinho. Vai perder um pouquinho das suas propriedades, mas vai continuar sendo ótimo, sendo excelente, e ele pode ser utilizado em várias preparações. Então, ele é o melhor para você ter sempre dentro da cozinha. Agora, quando você vai pensar em substituição, em troca, precisa ter todos? Não precisa ter todas essas fontes de gordura. Quais que são interessantes você ter sempre? E lembra sempre, você tem que pensar que uma vai ser sólida e a outra vai ser líquida. Quando você pensa assim, eu vou fazer um bolo, que agora no inverno é algo que a gente tem que pesar muito. Eu vou fazer um bolo e eu vou utilizar uma manteiga. Eu vou utilizar o óleo de coco. O que vai acontecer quando sair do forno? Que no forno está quentinho, então ela vai estar em estado líquido. Quando ela sair, ela vai voltar ao estado sólido. A gordura do coco, o óleo de coco, né? Então ele tem essa versatilidade, porque ela tem a temperatura muito, assim, 35 graus, 37, ela já derrete. Então, ela é super versátil, mas do mesmo ponto, ela endurece super rápido, tem que cuidar. Mas ela pode ser utilizada em preparações quentes também, o que deixa essas duas aqui no pódio. Sempre que você for pesar em fazer troca, fazer substituição. Por que eu trago a banha de porco, por exemplo? Porque quando você for fazer algumas substituições, você tem que pensar qual que é semelhante, qual que vai me trazer o mesmo resultado.
dentro da receita. Porque se na receita pede banha de porco ou manteiga ghee ou gema de ovo, que são todas gorduras saturadas, e eu colocar um óleo de coco, vai ter a mesma consistência, vai ter o mesmo resultado final? Não vai, porque a gordura é diferente. Então, tem que cuidar. Para bolo, essas substituições, elas são mais fáceis, porque você pode substituir, por exemplo, a manteiga ghee pelo óleo de coco, pela manteiga de coco, o azeite de oliva, em alguns bolos pode utilizar, mas em outras substituições não é tão simples assim. Eu brinco que o bolo é o mais fácil, o bolo ele aceita tudo quase, né? Mas em outras preparações não, outras preparações você tem que ponderar qual é a função para fazer a troca. Para fazer comida já ouvi falar que o azeite de oliva comum, pois ele aguenta maiores temperaturas e não o extra virgem. Então, o azeite de oliva, o extra virgem é por causa do processamento. Ele vai ser sempre o primeiro que você vai utilizar. Ele aguenta até 200 graus. Ele não aguenta tanta temperatura assim. Por exemplo, não dá para fazer uma fritura com azeite de oliva. Isso não, isso nunca vai conseguir. Mas fritura que eu digo as submersas, né? A gente nem utiliza, mas enfim. Não lembro nem qual foi a última vez, na verdade. Até a coxinha. A coxinha eu frito ela no... A última vez, qual o óleo que eu fritei ela? Eu acho que foi no azeite de oliva. Mas bem pouquinho assim, só pra ir passando, sabe? Ah, foi no óleo de gergelim que eu fritei, ficou bem gostoso, mas só para ir passando, bem pouquinho. Ele não vai perder as propriedades, muito pouco, o azeite de oliva extra virgem. Então, se for pesar, usa ele, em vez de utilizar o outro. A marca que eu gosto é esse aqui, ó, Mercato. Mas eu sou aquela pessoa que eu compro, e se eu gostei, eu tenho 2 marcas, assim, 3 que eu vou lá e que eu gosto e eu sempre compro as mesmas. Mas, se eu gosto, eu vou sempre comprando mesmo. Tem outras ótimas, excelentes no mercado, mas eu tenho que trabalhar isso, na verdade. Eu sou uma pessoa com muita rotina, assim, sabe? Aquela pessoa chata. Eles dizem que é chata, que vai lá, vai no mesmo lugar, compra as mesmas coisas, o mesmo azeite. Eu olho, leio o rótulo de manteiga, leio o rótulo de óleo de coco. Tem assim, ó, várias marcas, né? E eu sempre compro as 2 mesmas. Eles dão risada, por que tu faz isso? Não sei, mas enfim, eu não consigo ainda. É algo que eu tenho que trabalhar em mim para ter essa variedade, para fazer essa utilização de outras marcas. Mas em breve eu faço. O azeite de oliva, deixa eu lembrar aquela outra marca. Os melhores são os portugueses. Tem esse daqui, se não me engano, ele é italiano. O italiano e o espanhol. Tem um que é argentino que é bem gostoso. Sabe que nessas de experimentar, sabe por que eu não consigo? Porque eu caio em cada cilada e daí, eu vou comprar para experimentar. Às vezes tem uns produtos diferentões assim, né, novos, e eu falei, eu vou experimentar. Igual o óleo de linhaça. Jesus! É muito ruim. E daí eu faço isso. Eu vou experimentar. E uma vez eu comprei um azeite de oliva que a descrição dele era boa, era tudo, tinha um gosto de azeitona, que colocava o ovo, ficava com gosto de azeitona, colocava na salada, ficava com gosto de azeitona, colocava no arroz, ficava com gosto de azeitona. Tudo tinha gosto de azeitona. Eu falei, quer saber? Vou lá e vou pegar o mesmo. Se não tem no supermercado, eu vou lá no outro supermercado e busco o mesmo. Eu sou dessas que sai buscando. Não, eu só compro se for desse. E isso é pra tudo. Chega a me dar um negócio. Sabe aquele hábito que você cria? Eu vou em tal mercado, eu vou comprar isso e isso. Isso daqui tem em tal lugar. Então eu vou utilizar essa farinha dessa marca. É tudo assim. A Nayana perguntou, o azeite é recomendado para refogar? Sim, ele aguenta. Você não vai fritar, não é para fritura, mas para refogar, para cozinhar, com certeza. O azeite de oliva, ele é assim,
o top das galáxias. Você pode usar para fazer tudo, para fazer pão, para fazer bolo, para fazer preparações assim, mulher, né? Dentro da cozinha, tudo. Vai colocar no ovo mexido, para refogar, para fritar ovo, que é só um fiozinho, quase não vai, né? Mas também para fazer comida, para cozinhar arroz, para refogar. Ele pode ser utilizado para tudo dentro da cozinha. Ele é maravilhoso. Quando tiver que escolher e que pesar qual eu vou utilizar, sempre tenha o azeite de oliva, porque ele é assim, super versátil. É igual eu digo assim, ó, se vocês tiverem esses dois aqui, vocês fazem tudo. Se tiver azeite de oliva em casa e óleo de coco, mas assim, ó, dá para desbravar o universo. Só que dentro da cozinha eu trago várias opções para você utilizar. Ah, vai ter receitas dentro do método, você observa que tem receitas com preparações que tem a banha de porco, tem receitas com preparações com manteiga ghee, pode utilizar manteiga de coco, pode utilizar óleo de coco, porque eu quero te dar autonomia. Você vai podendo trocar, pode substituir, pode utilizar a que melhor você se adaptar ou que gostar também do sabor. Porque muda, né? Por exemplo, a manteiga de coco vai fazer um biscoitinho, pode utilizar o óleo de coco, mas a manteiga de coco ela tem um sabor especial. Mesmo a gente sabendo que é uma manteiga, que é um sabor sintético, que ele não é, né? É um sabor artificial que eles colocam, mas é gostoso. Então a gente consome. E sempre é interessante fazer o uso dentro de um rodízio, porque tudo que for sempre o mesmo, isso vale para tudo, tá? O nosso organismo, além de acostumar, é muito pobre. Sempre é a mesma coisa você pensar aquele prato. É clichê, né? Mas sabe aquele lá do prato colorido? Se tu pensar sempre nas mesmas cores, tá consumindo aquele prato sempre apático, sempre branco, vai faltar nutriente. Isso vale para as gorduras também. Se consumir sempre, a gente precisa de várias fontes de gorduras para o nosso organismo funcionar de uma maneira excelente como um todo. Dados, nem precisaria estar trazendo, mas enfim, o nosso organismo ele precisa de 25% dentro das refeições que a gente consome, de 25% de gordura durante o dia, para ele ter todas as suas funções, a parte energética, a parte hormonal, para ter todos os mecanismos funcionando em ordem certinho, a gente precisa o consumo de 25% de gordura. Tá, Bruna, mas quais são essas gorduras? Gorduras boas, com moderação, com variedades. Isso a gente consegue bem fácil. Embora, 25% é bem fácil. Tendo o consumo equilibrado de, por exemplo, dentro de uma farinha de amêndoas, tu tá consumindo gordura. Bastante. É amêndoa. Várias outras oleaginosas, castanha do Pará, a castanha de caju, as nozes, macadâmias, várias outras fontes. Linhaça, a sementinha é fonte de gordura, a própria ghee é fonte de gordura. A gente pensa na gordura às vezes muito engessada, né? Só a gordura em si, mas tem várias fontes de gorduras boas para nós estar consumindo e variando. Então essas, por exemplo, a de abacate. A de abacate ela é tão boa quanto o azeite de oliva. Ele aguenta a temperatura também. Ele tem o ponto de fusão, se eu não estou enganada, em 180 graus. Só que o custo dele é mais elevado. Vai me doer até a alma de utilizar dentro da cozinha, né? Então, para colocar numa salada, para colocar em alguma preparação, vou fazer uma brusqueta, vou colocar em cima, não para utilizar ele de uma maneira, de um volume maior, uma quantidade muito grande, entende? Tudo isso a gente tem que saber quais são as boas e pesar custo-benefício, porque é excelente, só que às vezes não compensa, fica inviável. É dentro do que a gente pode utilizar a melhor escolha.
Eu gosto de falar isso porque as pessoas associam alimentação saudável, sem glúten, a alimentos caros. E não é. É saber fazer escolhas. É tu conhecer e saber o que você pode trocar, o que você pode utilizar, o que vai ser melhor. Valesca, foi as gorduras, eu tava lendo o comentário, foi as fontes de gorduras. Eu trouxe todas elas, na verdade, os grupos, a gente veio desde lá do princípio, né? Vamos recapitulando só um pouquinho bem rápido e eu já vou finalizar. A gente veio desde o princípio, saber o que são as gorduras, quais são os grandes grupos, saber que as trans a gente tem que fugir, que faz muito mal, que eles não divulgam no Brasil, mas na Dinamarca, em vários países da Europa, é proibido a utilização delas, de tão ruim que são, só que aqui, né, as coisas vêm, não é nem a cavalo, elas vêm naquele navio que ficou lá encalhado. Demora muito para chegar. Então, assim, é anos depois que é proibido, é muitos anos depois que eles falam que eles vão modificando. Enfim, mas eu tô te trazendo a informação que a gordura trans, ela é horrível, péssima, abominável, retira. Ela é aquela gordura que aumenta o sabor, que ela é muito palatável, e o tempo de prateleira. É aquela gordura que tem naquela caixinha vermelha que faz durar um ano aquela batata frita. Então ela você nunca utiliza. E a insaturada e a saturada. Para desmistificar aquela frase que gorduras são ruins, que gorduras fazem mal, a gente precisa de gordura, nós necessitamos do consumo de gorduras. E o que vai fazer ela ser ruim ou ser benéfica é a quantidade. Eu gosto de falar que até água, se você tomar 15 litros no dia, vai te fazer mal, porque você vai desidratar, vai perder muitos eletrólitos. Bruna, eu vou tomar 15 litros e vou desidratar. Sim! Por quê? Porque você vai perder muitos sais minerais, que é importante. Então, até água em excesso faz mal. Tem que cuidar. Tudo é a quantidade. Entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você se atupetar de azeite de oliva, também não é bom, né? Se você comer manteiga ghee, eu vou comer manteiga ghee em tudo, vai ser ruim. Você vai ter que saber quais são as melhores escolhas, que eu te falei, que com 2 você desbrava o universo dentro da cozinha. Quais são as melhores escolhas e quais são os meios de substituir. Por quê? Olha o que você tem que gravar sempre. Que a gordura insaturada, ela é líquida, é a gordura de origem vegetal, que é a gordura do óleo de abacate, que é a gordura do azeite de oliva, que é a gordura do óleo de semente de uva, por exemplo, do óleo de gergelim, o óleo de linhaça. Essa é uma gordura insaturada, gordura de origem vegetal. Nem toda gordura de origem vegetal é boa, igual o óleo de soja, o óleo de milho, o óleo de canola, essas aí, de prateleira de supermercado, que tem aquele corredor gigante. Isso me dá raiva, sabia? Só vou fazer um desabafo, porque assim, as maiores porcarias dentro do supermercado têm os maiores corredores. Isso me deixa revoltada toda vez que eu vou no super. Aquele corredor gigantesco. Eu passei num supermercado que é de uma rede super grande, aqui no Rio Grande do Sul. E ela tinha um corredor que deveria ter uns 5 metros só para extrato de tomate. Tinha muitas marcas, tinha aquela marca do elefante, assim, muitas marcas de extrato de tomate. Dentro daquele rótulo, daqueles pacotinhos, tem tanta coisa ruim, que eu penso, poxa vida, extrato de tomate. Tomate, cebola, alho, tomate. Qual a necessidade de ter 5 metros de extrato de tomate? Que você faz em casa em meia hora, extrato de tomate para 3 meses.
Mas, né, tudo bem, passou. Foi só um parênteses. As gorduras saturadas, então, são aquelas gorduras que em temperatura ambiente elas são sólidas ou semissólidas. E são gorduras, na sua grande maioria, de origem animal. Gema de ovo, gordura da carne, a banha de porco, a manteiga, né, os derivados lácteos, são gorduras de origem animal. Mas tem o óleo de coco e a gordura de palma, que elas são gorduras saturadas de origem vegetal. Essas duas. E elas são gorduras ótimas, sendo utilizadas com moderação. O óleo de coco ele é excelente e ele é uma gordura saturada. O nosso organismo ele vai precisar, então, do equilíbrio. Tudo vai ser a quantidade. E dentro da cozinha, por que é muito importante saber o estado dela? O estado sólido, o estado líquido, o estado em temperatura ambiente. Para você saber as trocas e as funções. Ela tem a mesma função? Ela é uma gordura saturada e essa também é uma gordura saturada? Eu posso substituir? É muito diferente você pegar uma gordura insaturada, por exemplo, um óleo de abacate, e for trocar por uma manteiga ghee. Dentro de uma receita é completamente o oposto. Logo, não vai funcionar da mesma maneira, não vai dar o mesmo resultado, a preparação vai desandar, não vai ser igual. Então você precisa saber o estado dela em temperatura ambiente, porque depois que sair do forno, ela vai ficar ou sólida, vai endurecer, né? Ou ela vai ficar aquela preparação macia, fofinha, gostosa. Tudo vai variar também. Ai, tá muito frio. Eu vou utilizar uma temperatura que ela não se solidifica tanto, porque daí a tendência vai ser solidificar naturalmente. Trocando, vai manter a outra gordura. Então, você saber disso é muito importante para fazer trocas assertivas. E eu quero sempre te dar autonomia. Sempre, sempre, sempre eu vou ficar te trazendo várias peças desse grande quebra-cabeça para você ter autonomia, para você entender como funciona e como trocar. Eu sempre vou te trazer que uma troca, ela tem que respeitar a função. Sempre dentro de uma receita, ela tem uma função e a função é o que vai determinar a troca. Parece complexo, né? Mas não é. Me conta se vocês têm dúvidas na hora de trocar. As dúvidas, elas vêm depois, né? Na hora de substituir, na hora de colocar a mão na massa. Mas vem sempre com um caderno. Pega o papel e a caneta e vai anotando, porque vários desses tópicos, quando for colocar a mão na massa, você vai... esse daqui ela falou que faz isso. Esse ela falou que faz assim. E daí você vai começar a fazer esse jogo. Eu posso trocar por esse, eu posso substituir por esse. Na hora, a gente esquece. Eu falo que a gente não consegue lembrar de tudo, é super normal. Quem que lembra de tudo? A nossa cabeça... ela tem uma capacidade e às vezes quando a gente quer muito, 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 a gente acaba que esquece. Então a melhor maneira é escrever e daí dá espaço para aprender coisas novas e ela não fica ali, eu tenho que lembrar, não posso esquecer. Assim libera o espaço, a gente consegue aprender novas coisas e vai estar ali sempre no papel para consultar. Eu amei a Fábio, ela colocou assim, ó. Sim, se é ruim, a gente usa ou come na força do ódio. A primeira vez que ela falou, eu ria aqui. Eu tava aqui na cozinha quando eu escutei o áudio, eu ria sozinha. Eu falei, é isso aí. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra, quem nunca fez um pão que ficou horrível e comeu. Eu falo que nunca perde, né? Nem que tenha que ir pra torradeira de ruim, mas que vai comer, vai. A gente não perde. Teve uma vez que eu fiz um pão, isso já há anos atrás, que eu fiz um pão que aquele lá, olha, só dava para comer na torradeira. E assim, tinha que tirar da torradeira e já comer. Porque se não comesse, se ele esfriasse, quebrava o dente, mas não comia.
Sabe que toda vez que eu usei aquele azeite de oliva, aquele ali, assim, ó, foi o pior que eu já comprei até hoje. Não lembro nem a marca dele. Eu lembro da embalagem porque eu gravei pra nunca mais comprar. Se mudar a embalagem e continuar a mesma marca, eu me lasquei, porque daí eu já não decorei o nome. Mas toda vez que eu usava pra temperar salada, eu falava, ai, Jesus, azeitona. Colocava no ovo, assim, um fiozinho, ai, ovo com gosto de azeitona. Foi assim quase 15, 20 dias fazendo tudo com gosto de azeitona para acabar de uma vez. Ana, minha cara aprendendo a cozinhar. A gente faz cada peripécia dentro da cozinha, né? E por isso que eu gosto de trazer a base, porque depois que a gente aprende o fundamento, da onde que saiu, como é onde a gente aprende a fazer a troca, a fazer a substituição, é do princípio. Eu quero agradecer a todas vocês, foi muito bom, muito bom, muito bom passar a noite aqui compartilhando e trocando essas experiências. Essas experiências da cozinha, né? Eu falo que ao mesmo tempo que nos dá raiva, que tem vezes que a gente fica assim, ai, nos diverte bastante. Sabe que a cozinha eu gosto de chamar de cozinha terapia, porque é um refúgio. Parece que esquece do mundo enquanto tá ali. Tu vai fazer um bolo, tu desliga, tu vai fazer um pão, tu desliga, tu tem aquele momento só teu. Eu amo. Amo, amo, amo de paixão. Meninas, muito obrigado por todas vocês estarem aqui nessas noites frias agora, né, de inverno. Mas terça-feira nós estamos aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo horário, às 8h08, aprendendo mais e mais e mais e mais sobre a cozinha sem glúten, bem deliciosa. Que ela fica incrível, que ela é assim a cozinha mais linda que existe, com a maior diversidade. Eu quero trazer tudo isso para vocês. Beijos!